Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema, que é uma questão do curso de admissão ao CFRM de 2015. Diz aí, a figura acima, na verdade aqui ficou abaixo, apresenta um pórtico plano simples em equilíbrio formado por um pilar que suporta uma viga. O pilar recebe ao longo de toda sua altura uma carga horizontal, uniformemente distribuída de 8 kN por metro, conforme mostra aqui a figura, e a viga suporta uma carga concentrada de 40 kN no seu meio de vão. Considerando os valores de rigidez e flexão da viga e do pilar iguais a 48.000 e 24.000 kN/m², respectivamente, determina o valor da rotação do apoio A. Então, né, os pontos já estão nomeados aqui, eu só vou acrescentar esse ponto aqui, que é o ponto D. No ponto A eu tenho um apoio de segundo gênero, então vou ter duas reações, VA e HA. No ponto B eu tenho um engaste, então vou ter três reações, né? Reação vertical VB, reação horizontal HB e reação de momento MB. Então é o caso aqui que eu tenho que calcular o deslocamento em uma estrutura hiperestática. E aí, para calcular deslocamento em estrutura hiperestática, a gente pode utilizar lá o teorema de Pasternak, né, que diz que o deslocamento é igual à integral dos momentos, dividido aí pela rigidez, que na verdade é o princípio dos trabalhos virtuais, né? A diferença aí, né, o diferencial do teorema de Pasternak é que um desses sistemas aqui, né, ou M ou M barra, pode ser um sistema isostático qualquer, originado aqui da estrutura. Então, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, viu? Como eu tenho que o pilar é 48.000 kN/m², o valor da rigidez da flexão e a viga é 24, eu vou deixar para usar esses valores só no final. Eu vou dizer que esse 48.000 kN/m² seria aqui 2EI, quando eu precisar utilizar a rigidez do pilar, eu vou dizer que é 2EI, enquanto que a da viga, quando eu precisar utilizar, eu vou dizer que vai ser igual a I, certo? Eu acho que é só isso, né, por hora. Então, eu preciso de um sistema hiper e de um sistema ISO, né? Então, vamos começar aqui resolvendo o hiper com o carregamento real. Eu poderia também tratar o hiper já com o virtual, só que aí eu vou deixar o virtual para trabalhar com o ISO, tá? Então, o primeiro passo aqui é definir o sistema principal. Como sistema principal, já que a minha estrutura é duas vezes hiperestática, eu preciso eliminar aí duas reações, né? Ou dois esforços internos, ou uma reação e um esforço interno. São várias as possibilidades aqui, né? Não sei bem se esse seria o melhor a ser feito, né? Mas eu vou considerar como sistema principal acrescentar uma rótula aqui no ponto C e vou tirar a reação de momento lá do ponto B. Não sei se é o melhor, mas certamente aqui os diagramas eu consigo visualizar que eu vou conseguir resolver com uma certa facilidade. Então vou chamar aqui momento em C, vai ser o meu x1, e o momento no ponto B, por causa da reação de momento, vai ser o meu x2. Então aqui apareceu uma rótula, já que eu eliminei o momento, e no ponto B, já que eu eliminei a reação de momento, virou agora um apoio de segundo gênero, né? Definir o sistema principal, eu vou agora aplicar o carregamento real no sistema principal, né? O carregamento real no SP, só redesenhando aqui o sistema principal. Seria isso, né? Como carregamento eu tenho aqui 40 kN e tenho aqui a carga distribuída de 8 kN por metro, né? Beleza. Então, é uma questão de concurso, né? Entende que a gente precisa fazer aqui um tempo um pouco mais rápido, né? Vou tentar misturar aqui, dá para correr aqui algumas coisas eu acho, outras que for mais conveniente eu vou mais devagar, tá? Por exemplo, as reações aqui, eu acho que a gente conseguiria calcular sem maiores dificuldades, né? Na verdade, eu não preciso nem calcular as reações, né? Com esse sistema principal que eu adotei. Vê se vocês conseguem acompanhar comigo aí, viu? Vou desenhar aqui o diagrama de momento fletor, sem calcular reação, sem nada.
que eu tenho conhecido aqui, né? Que o momento no ponto A vai ser igual a zero, porque é uma extremidade rotulada. O momento no ponto B também é igual a zero, porque é uma extremidade rotulada. No ponto C eu acrescentei a rótula, então já é igual a zero mesmo, né? Então, zero em A, zero em C, zero em B. Como eu tenho aqui carga distribuída de B para C, eu só preciso aqui acrescentar o valor do QL ao quadrado sobre 8, né? Caso Q é igual a 8, então 8 vezes 3 ao quadrado dividido por 8, só vai sobrar aqui o 3 ao quadrado. Então, esse momento aqui vale 9, né? E em relação aqui a outra barra, é o caso basicamente aqui de uma viga biapoiada, né? Com a carga concentrada no meio. O momento, eu posso calcular, a gente já fez isso para vigas, né? O momento seria aqui igual o valor da carga, vezes A vezes B, dividido por L. A é o valor da esquerda, B é o valor da direita, né? Então aqui eu teria 40 vezes 2, que é a distância da esquerda, vezes 2, que é a distância da direita, dividido aí pelo vão, que é 4, né? Só vai sobrar o próprio 40, obviamente, né? Então, rapidinho aqui, nem precisei calcular as reações, já tenho o meu diagrama de momento fletor. Como aqui é o carregamento real, né? Esse diagrama de momento fletor estaria aqui em kN. Então, aqui eu tenho 40 kN, aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho uma parábola, e do ponto A até o ponto D eu tenho um triângulo, e do ponto D até o ponto C eu tenho um triângulo também, né? Então, o carregamento real foi rápido. Apliquei o carregamento real, vou agora aplicar o carregamento virtual, né? O primeiro, que no caso aqui seria o x1. x1 igual a 1 no sistema principal. Mais uma vez, desenhando aqui o sistema principal. Eu teria como meu carregamento um momento unitário do lado da esquerda e um momento unitário do lado da direita, em relação aqui à rótula, né? Nesse caso aqui eu acho que vale a pena discutir as reações, né? Bora lá, se eu calcular o... Deixa eu ver para onde é que eu começo, viu? Se eu calcular o momento em C pelo lado da esquerda, eu posso dizer que o momento em C vai ser igual mais 1, né? Devido ao momento. E para dar igual a zero, eu tenho que ter essa reação aqui vindo para baixo, né? Que no caso seria o VA para baixo. Eu tenho que ter mais 1 menos VA vezes 4 tem que ser igual a zero, o que implica que o VA vai ser igual a 0,25. Somatório de forças verticais igual a zero, né? Alguém tem que equilibrar o VA, como eu não tenho nenhuma força vertical, quem vai equilibrar é a reação VB. Então daí eu tenho que o VB também é igual a 0,25. Se eu pegar agora o somatório de momentos, ou simplesmente momento, né? Em C, olhando pelo lado de cá, eu tenho aqui que esse 1 vai ser positivo, então o HB tem que dar um momento negativo, né? Implica que o HB vai estar para cá. No caso aqui eu teria que ter menos HB vezes 3, que é a distância, né? Mais 1 tem que ser igual a zero, o que implica aqui que o HB tem que ser igual aí a 1/3, né? E, consequentemente, somatório de forças horizontais igual a zero, eu tenho que o HA vai ser também aqui igual a 1/3. Na real, eu nem precisava calcular essas reações, né? Porque dava, talvez, aí para traçar o diagrama do momento fletor. Vou chamar esse diagrama de M1, tá? Esse aqui, no caso, vai ser o nosso M0. Também conseguiria traçar o diagrama do momento fletor só olhando ali para o carregamento. Mas com as reações, em todo caso, acho que fica mais claro aí para todo mundo, né? Porque é o seguinte, né? Eu tenho, mais uma vez aqui no ponto A, o momento vai ser igual a zero, no ponto B também vai ser igual a zero. Na própria rótula também vai ser igual a zero. O caso é que eu tenho momentos concentrados aqui, né? E aí, quando eu tenho momento concentrado, eu tenho uma descontinuidade no diagrama de momento. Aí, no caso, na rótula é zero, mas eu vou ter dois valores, né? Um deles sendo igual a zero, no caso. Então, eu poderia pegar aqui, esse aqui é o ponto C, né? Poderia criar aqui um ponto que eu vou chamar de C1, um ponto que eu vou chamar aqui de C2. C1 é vizinho ao ponto C, basicamente. A diferença aqui é que eu não estou vendo o momento que está aplicado lá no ponto ainda, né? Então, se eu calcular o momento em C1 olhando para a esquerda, eu usaria aqui a regra da mão esquerda, posso dizer que o momento em C1 vai ser igual a menos VA vezes 4, então eu teria menos 0,25 vezes 4, que fica igual a menos 1, né?
Quando eu vejo lá outro mais 1, aí é que eu vou para o zero. Então, meu diagrama aqui ficaria de 0 eu vou para menos 1. E depois 0. Aí, do mesmo jeito, eu posso fazer aqui para calcular o momento em C2. Caso eu não estou vendo nesse momento. O momento em C2 seria igual, usando a regra da mão direita, né? Menos HB vezes 3. Caso menos 1/3 vezes 3 fica igual também a menos 1. Daí depois, quando eu estivesse já conseguindo ver, né, para chegar no ponto C, o momento unitário, eu iria para 0, né? Então aqui eu vou de 0 para menos 1 e vou de menos 1 para 0. Então tá aqui o diagrama de momento fletor M1, né? Pelo que a gente já viu de vigas, né? Lá no primeiro exemplo do método das forças, acho que foi uma viga, se não estiver enganado. Talvez aí eu acredito que vocês conseguissem já traçar esse diagrama aqui também, direto, sem precisar calcular as reações. Não sei, né? Pelo sim, pelo não está aqui calculado. x1 igual a 1 no SP. Daí vamos agora para o x2 igual a 1 no SP, né? Que seria o nosso passo 4. x2 igual a 1 no SP. Novamente aqui desenhando o SP. O x2 foi o momento referente ali à reação no momento MB, né? Então, x2 igual a 1, teria que aplicar aqui um momento unitário na direção ali do MB. Vamos tentar calcular as reações aí também. Então, se eu pegar o momento em C pelo lado da esquerda, quem daria o momento seria aqui o VA, né? Só que o momento em C pelo lado da esquerda tem que ser 0, né? Então, diferente do caso anterior, não tem um momento concentrado aqui. Como quem dá o momento é o VA, teria VA vezes 4, obrigatoriamente o VA tem que ser igual a 0. E do somatório de forças verticais, eu teria aqui que o VB também, obrigatoriamente, tem que ser igual a 0. Calculando novamente aqui o momento em C, só que olhando para esse lado, eu tenho aqui menos 1, só que eu sei que tem que dar 0, né? Então alguém tem que dar o mais 1 para fechar o 0. Então aqui eu tenho menos 1, aí eu teria mais HB vezes 3 tem que ser igual a 0. Então menos 1 mais HB vezes 3 tem que ser igual a 0. Implica que o HB é igual a 1/3. E do somatório de forças horizontais, eu teria aqui que o HA obrigatoriamente também tem que ser igual a 1/3. Tenho as reações, posso aí traçar o diagrama de momento fletor e depois fazer as combinações, né? A gente calcular quem seria o x1 e o x2. Então, diagrama de momento fletor. Esse aqui vai ser o meu M2. Então, bora lá. No ponto A, o momento vai ser igual a 0, né, porque é a extremidade rotulada. Aqui em C também é igual a 0, porque é o sistema principal que eu adotei. Como eu não tenho nenhuma carga aqui na barra AC, posso dizer que isso aqui tudo vai ser igual a 0. No ponto B, como eu tenho um momento concentrado, eu vou ter dois valores de momento, né? Um é 0, porque a extremidade é rotulada, e o outro vai ser o valor do momento concentrado, né? Se eu analisar aqui por baixo, dizendo que isso aqui é o lado da direita, e usando a regra da direita, esse momento aqui seria igual a menos 1, né? Então aqui eu tenho menos 1, e aí no caso, nessa barra daqui, eu vou de menos 1 até 0, né? Pronto, tenho aqui o diagrama de momento fletor M1, M2 e o M0. Com esses três diagramas, eu posso finalmente calcular lá a equação de compatibilidade, né? Para identificar quais seriam os valores aí do x1 e do x2. Não ter que redesenhar os diagramas. Aliás, eu acho que vale a pena para ficar usando uma folha só. Só vou redesenhar rapidinho aqui o diagrama M0 e o diagrama M1, tá? Pronto, com esses três diagramas, aí vamos agora porque seria o nosso passo 5, né?
que é resolver aí a equação de compatibilidade. Para essa equação de compatibilidade, já que o nosso sistema é duas vezes hiperestático, né? Eu teria aqui Δ10 mais Δ1 x1 mais Δ2 x2, isso aqui tem que ser igual a zero. Eu tenho aqui Δ20 mais Δ21 x1 mais Δ22 x2 igual a zero. Isso aqui é uma questão de concurso, como eu disse, né? E aí lá na prova, o pessoal entregou para os concurseiros lá, os candidatos, né, a tabela de Kurt-Baer. Geralmente eu não utilizo a tabela de Kurt-Baer, eu utilizo essa daqui, que é uma adaptação do Soriano, que no final das contas é a mesma tabela de Kurt-Baer, né? Aí de modo geral eu consigo me virar com ela, é que eu geralmente utilizo. A tabela de Kurt-Baer é muito grande, tem uns casos lá que nunca nem vão ser utilizados, né? Então, vamos calcular aí esses deslocamentos. Aliás, deixa eu só lembrar aqui, né? Eu já estava até esquecido, que no enunciado diz que a viga tem a rigidez, o dobro da rigidez do pilar, né? Então, só para lembrar aqui, para não esquecer, a viga tem rigidez 2i, quando precisar, e o pilar tem rigidez EI. Né? Então, bora lá. Começando aqui pelo Δ10, tenho que Δ10 vai ser a integral de m1, m0, EI, dx. Então, combinando o m1 com o m0, eu tenho em relação aqui... Aliás, deixa eu lembrar também o nome dos pontos, né? A, B, C e D. Na barra A, eu posso fazer aqui, né? A barra D, pegar triângulo com triângulo, e depois pegar a barra DC e fazer triângulo com trapézio. Só que esse caso aqui, como eu já tenho na tabela, eu vou pegar direto, tá? Quando eu tenho esse triângulo com esse outro, é justamente o caso lá, né? Eu tenho que a equação vai ser igual a 1/6 MA, MB, L mais B, né? Então aqui eu teria 1/6 MA, no caso aqui seria o menos 1, MB, no caso aqui é o 40, vezes L mais B, o L é 4. A carga está no meio, então o A é igual a B, né? Fica definido que é igual a 2 metros. Se não fosse o caso, eu teria que analisar aqui que a cota A está do mesmo lado do MA, né? Não é o caso aqui, simplesmente é 4 mais 2. A viga tem rigidez 2 aí, então isso daqui vai ser dividido aí por 2 aí. Em relação aqui ao pilar, né, que no caso seria a barra CB, ou BC como queira, eu tenho triângulo com a parábola, e triângulo com parábola, a equação para combinar seria 1/3 MAMB vezes L, então aqui eu tenho mais 1/3, MA seria o 9, MB menos 1, o L é o comprimento da barra, 3 metros, dividido aí pelo EI. Então eu tenho aqui que o Δ10 vai ser igual, deixa eu ver o que eu consigo eliminar aqui. 4 mais 2 é 6, né? Posso dividir aqui com esse 6. Aqui sobrou menos 40 dividido por 2, então menos 20 dividido pelo EI. Esse daqui também eu posso eliminar esse 3 com esse 3, e aqui vai sobrar menos 9 dividido pelo EI. Então o Δ10 é igual aí a menos 29 dividido pelo EI. Beleza, eu tenho um Δ10, vamos calcular logo aqui o Δ20. Δ20, integral do M2 com M0. M2 com M0 é esse aqui com esse, né? Aliás, com esse. A barra ADC tem nada, né? Porque esse aqui foi nulo, só sobra o pilar, no caso, que é a barra BC. Triângulo com parábola, a gente acabou de ver que é 1/3 MAMB vezes L, então 1/3 vezes 9 vezes menos 1 vezes 3, dividido aí pelo EI, o EI do pilar é o próprio EI, né? Que implica aqui que o Δ20 vai ser igual, posso eliminar esse 3 com esse 3, menos 9 dividido por EI. Ok, Δ20. Δ11. Δ1 vai ser igual
combinação de M1 com ele mesmo. Aí eu vou ter triângulo com triângulo duas vezes, né? Triângulo com triângulo, 1/3 MAMB vezes L. Então aqui eu tenho Δ1, integral de M1 com M1, aí dx vai ser igual a 1/3 menos 1 vezes menos 1 vezes o L, que na viga é 4 metros, dividido pelo I da viga, que é 2i, né? Nomeei assim. Para o pilar, eu tenho 1/3 vezes MA vezes MB, menos 1 vezes o L, que é 3, dividido aí pelo EI. Então daqui eu tenho... Aqui eu vou ter 4/3 dividido por 2, vai ficar 2/3, né? 2/3 de EI. Aliás, 2 dividido por 3 EI, né? Lendo corretamente. E aqui eu tenho mais 1 EI, né? 1 EI eu posso escrever como 3 sobre 3, né? E aqui no caso eu tenho que o Δ1 vai ser igual a 5 dividido por 3 EI. Tá, tem o Δ1. Acho que dá para calcular aqui ainda o Δ2 e o Δ21, né? Que são iguais. Δ2 é igual ao Δ21, que é igual aqui a integral de M1 com M2, ou M2 com M1, como queira, né? Por isso que é igual. No caso agora seria esse com esse, né? A barra ADC vai ser igual a zero, porque esse aqui foi nulo. Acho que esse SP que eu adotei foi bem legal, né? E o pilar, no caso aqui, é a barra BC. Eu tenho triângulo com triângulo. Só que nesse caso aqui, um triângulo está embaixo, o outro está em cima, um lado, né? Os triângulos são invertidos. Que no caso aqui seria essa figura com essa de cá, né? Esse aqui está do lado esquerdo, esse aqui está do lado direito. Ou simplesmente girando a folha, é equivalente a dizer que um está embaixo e o outro está em cima, né? Aqui no caso eu tenho que vai ser 1/6 MAMB vezes L. Então esse daqui vai ser igual a 1/6 MA menos 1, MB também é menos 1. O L é 3 e o EI do pilar é o próprio EI, né? Então o que sobra aqui, 1/2, né? Então Δ2, que é igual a Δ21, é igual aí a 1 sobre 2 EI. Tá, só falta o Δ22, né? Vai ficar um pouco bagunçado, mas eu vou colocar ele aqui do lado. Então nesse espaço aqui acho que eu consigo calcular. Δ22, integral do M2 com M2, dividido aí pelo EI. M2 com M2 só tem triângulo com triângulo, né? Então 1/3 menos 1 vezes o comprimento, que é 3, dividido pelo EI. No caso só tem um pilar, né? De onde eu tenho aqui que o Δ22 vai ser igual a 1 sobre EI. Pronto, né? Tenho todos os coeficientes. Posso jogar agora lá na equação de compatibilidade para calcular quem seria aí os valores de x1 e x2, né? Então eu tenho... Deixa eu só reescrever aqui a equação rapidinho. Δ1 0 mais Δ1 x1 mais Δ2 x2 igual a 0. Δ2 0 mais Δ2 x1 mais Δ2 x2 igual a 0. O Δ1 0, menos 29 sobre aí. O Δ1 foi 5 sobre 3 aí. O Δ1 2 foi 1 sobre 2 aí. x2 igual a 0. O Δ2 0 foi igual a menos 9 sobre aí. O Δ2 1 é igual a 1, 2, né? Então, mais 1 sobre 2 aí. E o Δ2 2, 1 sobre aí. x2 igual a 0. Então, esse aqui é o sistema a ser resolvido, né? Posso eliminar o EI de todos os termos aqui, né? As frações aqui não são muito complicadas, né? Eu resolvi esse sistema aí utilizando o formato que está indicado, só para adiantar que os sistemas que todo mundo consegue resolver, né? Mas em todo caso, confiram aí, eu encontrei o valor de x1 igual a 294 dividido por 17.
Quem quiser fazer, inclusive, eu utilizei o método da substituição, né? Substituição não, perdão, adição. Multipliquei a primeira equação aqui por menos 2, aí eu consegui eliminar o x2 com o x2, daí eu encontrei o x1, né? Que deu 294 dividido por 17. E o x2 eu encontrei 6 dividido por 17. Fração porque no concurso não pode utilizar calculadora, né? Então acho que seria a melhor maneira deixar aqui em fração, né? Mas em todo caso, quem quiser utilizar o valor aí, né? Já que eu não estou fazendo a prova do concurso, por assim dizer, né? Eu não sou um dos candidatos. Quem quiser utilizar o valor seria 17,47. Tanto x1 como x2 são momentos, né? Então, quilonewton-metro. E 6 dividido por 17 seria aqui 0,35, né? Quilonewton-metro. Lembrando aí que o x1 no nosso sistema principal ele faz referência ao momento que está agindo aqui no ponto C e o x2 faz referência ao momento que está agindo em B, né? Então, dito isso, eu já consigo traçar o diagrama da minha estrutura, que seria o diagrama da estrutura hiper, né? Nesse caso aqui solicitado com carregamento real. Aí eu vou dizer que esse daqui é o passo 6, que seria... Não sei como nomear, eu vou nomear mesmo como estrutura real, tá? Estrutura real... Eu vou botar aqui, resolvido. Acho que não tem um nome legal para colocar como título, não. Mas, enfim. Eu quero o diagrama para poder utilizar lá na equação de Pasternak, né? Então aqui eu tenho apoio de segundo. Vou voltar aqui para a minha condição do engaste. Aqui também vou voltar a condição do nó rígido. Daí aqui eu tenho 40 kN, carga distribuída, né? 8 kN por metro. E agora eu tenho conhecido que é a reação de momento MB é igual a 0,35. Newton-metro. Não sei ainda qual é o valor do VB, né? Também não sei qual é o valor do VA. Também não sei aqui qual é o valor do HB. E não sei também qual é o valor do HA, né? E vou representar aqui também o X1 que eu encontrei que foi igual a 17,47 kN. É como eu vou representar aqui, acho que é conveniente colocar a rótula também, né? 17,47 kN. O que eu quero aqui é o diagrama de momento fletor, né? Pensando aqui, eu nem preciso, na verdade, calcular as reações, né? Aí eu vou tentar traçar o diagrama aqui sem calcular as reações, né? Se for o caso, eu volto no final do vídeo aí, calculo as reações e mostro que seria a mesma coisa, tá? Mas... me arrependi. Vou fazer isso aqui um pouco mais pra cá, porque eu acabei de ver ali que o diagrama vai ficar alto. Pronto, melhor. O momento aqui deu 17,47, né? Pelo sentido da seta, indica que eu teria que desenhar ele pra cá, né? 17,47, por isso que eu risquei aqui. Não tinha percebido. Do mesmo jeito, aqui também eu tenho 17,47. Ou talvez seja até melhor eu botar no formato de fração mesmo, né? Menos 294 sobre 17. E aí a mesma coisa aqui fica subentendido, né? O momento aqui foi igual a 0,35. Ou 6 dividido por 17. Daí aqui eu teria que acrescentar, né? O QL ao quadrado dividido por 8. Que a gente já viu que seria 9. O diagrama deve ficar alguma coisa parecida com isso, né? Esse aqui eu vou dar uma roubada, viu? Ver se vocês conseguem acompanhar aí. Só para eu não ter que calcular as reações, viu?
Aqui eu acrescentei o QL quadrado sobre 8, né? Tracei uma linha tracejada, acrescentei o QL quadrado sobre 8. Aí veja o que eu vou fazer aqui, viu? Eu vou também traçar uma linha tracejada aqui, certo? É linear, né? Se aqui vale menos 294 sobre 17, aqui vale exatamente a metade de 294 dividido por 17, né? Que no caso seria menos 147 dividido por 17, certo? Esse é o diagrama real? Claro que não, né? Seria se eu não tivesse essa carga de 40, mas essa carga de 40 vai levar meu diagrama para cá para baixo, né? Quanto que ele vai levar para cá para baixo? Aquele mesmo valor que a gente calculou anteriormente, né? P vezes A vezes B dividido por L, que no caso era o 40, né? Então aqui eu vou ter que isso daqui vai ser igual a 40. Trabalho da poxa, né? Talvez fosse melhor ter calculado a reação mesmo, mas enfim. Menos 147 dividido por 17, eu vou somar aqui mais 40. Vou deixar no formato de fração também. 533 dividido por 17. Ou 35, né? Como vocês tinham visto aí, né? 31,35. Pronto, então tá aqui o diagrama de multipletor para o caso real. Só que não acabou ainda, né? A questão pede... O que ela pede mesmo? Cadê? Blá, blá, blá. Determinar a rotação do apoio A, né? Aí a gente está num ponto aqui, que para calcular essa rotação no ponto A, ser igual aí a integral de m barra dividido pelo i dx, sendo que eu teria que calcular a integral desse daqui, né? Teriam dois hiperestáticos. Aí para o Pasternak, um desses aqui pode ser hiper e o outro pode ser iso, né? A gente tem resolvido aqui um hiper, que foi no caso aí para o dito carregamento real. Aí agora eu vou criar um sistema aqui, que seria no caso isostático, para poder combinar com esse, né? Como esse aqui eu chamei de estrutura real, eu vou dizer aqui que eu tenho agora o caso virtual, tá? Carregamento virtual. Então, a estrutura pode ser isostática agora, né? Dentre as possibilidades que eu tenho aqui, eu poderia, por exemplo, escolher eliminar aqui o apoio A, né? E aí ficar só com o engaste do ponto B. Poderia eliminar a reação VA e a reação HB, por exemplo. Não vou complicar muito não, viu? Eu vou usar o mesmo SP que eu adotei aqui para resolver a estrutura com carregamento real, que seria eliminar um momento em C e eliminar aqui um momento em B. Então eu vou ficar aqui com o lado da esquerda apoio de segundo gênero, que eu tenho uma rótula, e aqui também fica um apoio de segundo gênero. Como o interesse aqui é calcular a rotação no ponto A, daí eu vou aplicar um momento unitário aqui no ponto A, né? E aí a mesma história de novo, né? Nesse caso aqui eu já consigo resolver direto, né? Aqui eu teria... Se eu pegar momento em C, vindo aqui por baixo, eu tenho que o HB, perdão, vai ser igual a zero. Do somatório de forças horizontais, eu posso dizer aqui que o H é igual a zero também. Se eu fizer o somatório de momentos em C, momento em C, né, basicamente, pelo lado da esquerda, eu teria aqui mais um. Aqui tem que equilibrar para dar o zero, seria o VA que deve estar para baixo, né? Então aqui eu tenho menos VA, seria no caso vezes 4 tem que dar igual a zero. Aqui o VA seria igual a 0,25. E eu teria então mais um, né? Menos VA vezes 4, seria menos 0,25 vezes 4 igual a zero, então beleza. O que implica aqui também que o VB seria igual a 0,25. O VA foi para baixo, né? O VB tem que ser para cima para dar o somatório de forças verticais iguais a zero, né? Beleza, tenho as reações, posso traçar o diagrama. Mais uma vez aqui, eu acho que eu nem precisava ter
calculado as reações, né? Porque eu tenho de cara aqui que o momento em B vai ser igual a zero, que é uma extremidade rotulada. Em C também é igual a zero, que implica que a barra vai ser toda nula, né? Já que eu não tenho nenhum carregamento distribuído aqui, e nunca vou ter, né? No caso do carregamento virtual. No ponto A eu tenho dois valores de momento, por conta do momento concentrado. Um vai ser igual a zero, e o outro vai ser igual ao valor da própria reação, né? Tá vindo para cá, indica que eu desenhei o diagrama para cá. Então aqui eu tenho mais um. Então tá aí o diagrama de momento fletor para o carregamento virtual. Esse daqui, no caso, né, seria o nosso M barra. E esse daqui seria o nosso M, né? E aí agora que eu tenho esses dois diagramas, eu posso finalmente, né, calcular a reação que vai estar... reação não, né? A rotação que vai estar agindo ali no ponto A, né? Vai estar acontecendo no ponto A. Para não ter que refazer esse diagrama de novo, só vou chegar a folha aqui um pouco para o lado. Aí acho que eu consigo visualizar tudo, né? O diagrama do real e lá o diagrama do virtual. É bom que isso daqui deu zero, né? Sempre foi bom, né? É bom que isso daqui foi zero, porque daí eu só preciso combinar a barra AC, né? Daí eu tenho aqui que a rotação em A vai ser igual ao integral de m barra dividido pelo I dx. Isso aqui vai ser igual. Esse aqui é o ponto A, né? Isso. B, C, e eu criei um ponto D aqui, né? Pelo formatar o diagrama ali, eu vou precisar desse D, né? A variação aqui é linear, né? Esse aqui é mais um, aqui é mais meio, né? Vou botar tudo em formato de fração, tá, pessoal? Então aqui eu tenho, o primeiro caso, é esse triângulo com esse trapézio. E aí triângulo com trapézio vai ser esse caso aqui, né? 1/6 MA, MA é o valor do triângulo, 2 vezes MB, mais MC vezes L, sendo que o MB é o valor do trapézio que está do lado do triângulo, né? Então aqui eu teria 1/6 MA, que é o valor do triângulo, 15,33 dividido por 17. MB, 2 vezes MB, então 2 vezes, o triângulo está aqui, né? 15,33 do lado direito, então eu teria 2 vezes meio, que é esse valor aqui, mais MC, que seria aqui no caso 1, vezes L, que é o comprimento da barra, no caso a barra BC, 2 metros, dividido pelo EI, que na viga é 2 EI, não é isso? Aí que eu tenho mais, aí agora eu teria na barra CD, triângulo com essa figura esquisita aqui, né? Esse caso aqui, né, eu posso interpretar isso daqui como um trapézio. Obviamente não é um trapézio, né? Mas se a gente analisar as figuras, lembrando que isso aqui foi deduzido a partir das equações, né? Basicamente aqui eu tenho uma função do primeiro grau, aqui eu tenho uma função constante, função do primeiro grau, segundo grau. E aqui também seria uma do primeiro grau com dois segmentos, né? Mas o caso aqui é que eu tenho aqui uma do primeiro grau variando de 0 até um valor, por exemplo. E aqui também é uma do primeiro grau, só que está variando de MB para MC. Se for olhar o gráfico, é uma função do primeiro grau, né? Que está variando de 15,33 sobre 17 para menos 294 dividido por 17. Então, matematicamente é a mesma coisa, né? Que me permite aí que eu consiga aplicar também aqui a equação do trapézio, né? Já fizemos isso aí em outros vídeos. E aí, no caso aqui, eu ficaria com 1/6 vezes MA, que é o valor do triângulo, nesse caso aqui fica 1/2, 2 vezes MB. Como o triângulo está do lado da esquerda, MB seria ali o 15,33 dividido por 17, né? Aí eu tenho agora mais MC. MC seria o que está do outro lado do triângulo, que no caso aqui é o menos 294 dividido por 17. Vezes o comprimento da barra, que é igual a 2 metros, dividido aí pelo EI, que é 2 EI. Não consigo fazer muitas simplificações aqui, né? Se eu estivesse fazendo a prova lá, eu acho que eu ia perder
algum tempo aí para chegar nessa equação, que foi de fato o que eu fiz, né? Tô gravando aqui, eu tenho alguns resultados já prontos. E daí eu encontrei que a rotação no ponto A, resolvendo isso daqui, confiram também em todo caso, resultaria em 242 dividido por 17. Preciso tirar um MC aí, né? Em alguma etapa. Como foi dito aí que na verdade não foi dito, né? Eu que adotei lá no começo que o EI seria o valor do EI do pilar, né? Dizendo que a viga tinha 2 EI. Igual aí a 24.000. Então aqui eu teria 17 vezes 24.000. E aí a rotação em A seria igual aí 5,931 vezes 10 elevado a menos 4 radianos. Seria a resposta. Pô, essa prova é bem complicada, né? Bem difícil, né? No caso aí do conhecimento específico, são 10 questões. Tem algumas que são mais fáceis, né? Mas, em todo caso, né? Uma questão desse tipo só, né? São 4 horas de prova. Essa daqui, tudo bem que fui fazendo aqui, fui explicando, né? Mas uma ou outra conta eu pulei. E aí eu devo ter gastado aqui uns 40 minutos, né? Não tô vendo quanto tempo já deu. Alguma outra coisa que eu conseguiria fazer mais rápido, mas eu acho que eu não conseguiria fazer em menos de 20 minutos uma questão dessa na prova, não. Bem complicado, né? Só começando por essa questão aqui, acho que eu ia ficar com a cabeça fervente se estivesse fazendo a prova. Mas enfim, calcular a rotação no ponto A, tá aí, né? 5,931 vezes 10 a menos 4 radianos. Isso aqui eu esqueci de escrever em formato de fração, mas enfim, tá aí representado. Beleza aí? Acho que não, né?